A obra da regeneração encontra-se hierarquicamente subordinada à doutrina da salvação, ou seja, ao estudo teológico da soteriologia. Esse conceito relaciona-se com o processo de transformação espiritual e moral que resulta de uma mudança profunda no coração e na personalidade do pecador. A obra da regeneração constitui a fundamentação de toda a ética cristã, servindo como ponto de referência para uma nova forma de pensar, sentir e agir na vida daquele que foi, de fato, regenerado. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Pois bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou também uma boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo, essa nossa aula aqui no canal Colégio do Discípulo. Você tem sempre as lições com antecedência. Então, uma pré-aula da lição de número 2 da revista da CPAD da classe dos adultos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre estamos estudando sobre o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E nós já estamos na lição de número 2. Lição essa que será ministrada no dia 13 de abril de 2025. Se você ainda não é inscrito, está entrando aqui no canal pela primeira vez, ou já entrou, já assistiu algum vídeo ou alguma aula da Escola Dominical, mas ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom, no nosso canal, deixa o seu like. Para ajudar a gente, também ative o sininho das notificações para você ser notificado de todo o material que a gente colocar aqui no canal. E quando você fizer tudo isso, você ajuda a gente, porque o YouTube vai entender que os materiais do nosso canal são de relevância e assim vai abrir mais possibilidade de visualizações para a gente. Também comente, tá bom? Que tal você deixar o seu nome, deixar a sua cidade, deixar uma paz do Senhor assembleando para a gente, dizer o que você está achando já desse trimestre, o que você achou do trimestre passado. Por falar em trimestre passado, assista a live de resumo do primeiro trimestre de 2025, a live também com o pastor Joed Serra sobre a importância da Escola Bíblica Dominical. Está disponível na playlist sobre lives, tá bom? Então, vai também na descrição, porque você lá vai ter dinâmicas, subsídios para a sua lição, tem os nossos grupos no WhatsApp, nossas redes sociais, já temos a nova revista, temos também o livro de apoio em forma de link para você baixar em PDF. Para você que já é inscrito, bem-vindo mais uma vez, é um privilégio ter você conosco e eu quero começar orando com você. Ore comigo para que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine, para que essa aula seja uma bênção, assim como todo o nosso trimestre. Pai, queremos elevar agora a nossa voz a Ti, Pai, porque Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Estamos subordinados à Tua permissão, à Tua autoridade, sobre o Teu nome, sobre a Tua palavra, é o que nós estudamos aqui junto, Pai. Então, através do Teu Espírito Santo, nos ilumine para que nós venhamos entender a Tua palavra, para que nós venhamos a falar aquilo que é da Tua vontade. Abençoe essa aula e a aula daquele professor que está agora assistindo esse vídeo. Dá a ele sabedoria, dá a ele graça, para que ele continue dedicado ao ensino da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E juntos seguiremos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Então, gente, na lição de número 1, nós vimos o verbo que se tornou em carne, tá? E apresentamos, então, as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Revelamos o Senhor Jesus como o Verbo de Deus e explicamos, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Foi uma introdução ao que nós vamos estudar nesse trimestre. O Evangelho de João é a pessoa de Jesus Cristo descrita por João. A lição de número 2, que é a lição que nós iremos estudar agora, tem como tema o novo nascimento. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, versículo 3.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não tem como falar, né, de todo o ministério terreno de Jesus, né, em 13 lições. Então existe um salto entre os eventos, né? Na lição passada nós vimos a encarnação do Verbo no capítulo 1. Hoje nós já vamos pular para o capítulo 3, onde veremos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, do prólogo do Evangelho, ou seja, da apresentação do Evangelho de João no capítulo 1, vamos para o capítulo 3. E entre estes capítulos, muita coisa aconteceu, mas nós vamos passar adiante. Por exemplo, o testemunho de João Batista, no capítulo 1, 19 ao 34, o ministério público de Jesus e os primeiros convertidos, ainda no capítulo 1, do 35 ao 51, o milagre em Caná da Galileia, que é considerado o primeiro milagre, ou pelo menos o primeiro milagre registrado de Jesus, no capítulo 2, do 1 ao 12, a primeira Páscoa e a purificação do templo, também no final do capítulo 2. Então nós vamos para o capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos. A verdade prática diz que o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Dividindo a verdade prática em 3 partes, nós temos que o novo nascimento é, primeiro, o modo bíblico, né? O próprio relato de João 3 mostra esse diálogo de Jesus com Nicodemos. A Bíblia nos dá a referência que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação. Também Tito capítulo 3, versículo 5, que nós vamos citar bastante aqui nessa aula, assim como outros temas que traz essa transformação de natureza pela ação do Espírito Santo. Ele é o modo bíblico de transformação radical. Então pense na transformação, por exemplo, de Pedro e de Paulo. Paulo era alguém que perseguia. Ele cultivava uma perseguição aos cristãos. E depois foi quem mais lutou contra isso, contra a perseguição aos crentes. Inclusive morreu perseguido. Pense na mudança também de Pedro, como eu falei. Pedro era impulsivo, era sanguíneo, era inconstante, negou Jesus, voltou às práticas antigas, Porém se tornou um grande expositor, escritor da palavra de Deus e um dos apóstolos principais da igreja cristã. Isso é transformação radical. Transformação radical da natureza do pecador. Então essa transformação radical ocorre na natureza do pecador, mudando o caráter. Efésios 4, 28, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais, 2 Coríntios 5, 17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Gálatas 2, 20, E a transformação que Paulo diz em Romanos 12, 2, por exemplo, fala dessa transformação, porque Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e o termo usado por Paulo em transformai-vos é metamorfo, ou metamorfose, é mudança de natureza, é a mudança que ocorre no casulo, onde a lagarta vira borboleta, é transfigurar, é mudança de natureza. Então a pessoa se torna outra natureza, isso é muito forte. A nossa leitura diária, na segunda-feira, trouxe o novo nascimento como dom de Deus, Efésios 2,8. Terça-feira, 1 João 3,9, aquele que nasce de novo não vive na prática pecaminosa. Quarta-feira, 1 João 4,7, quem nasceu de novo demonstra amor pelo próximo. Quinta-feira, 1 João 5,1, a pessoa que nasceu de novo crê que Jesus Cristo é o Senhor. Sexta-feira, 1 João 5,4, aqueles que nasceram de novo vencem o mundo. Sábado, Gálatas 5, 22, aquele que nasceu de novo revela o fruto do Espírito. Então, a Bíblia denomina como novo nascimento a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Essa obra pode ser também designada como transformação de vida, de dentro para fora, ou nascimento espiritual, ou a recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9 e também no versículo 16.
João capítulo 3. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o texto mostra Nicodemos como um principal, um membro do Sinédrio, que era o STF, o Supremo Tribunal Federal dos Judeus. Nicodemos, ele raciocinava que Deus faria os milagres por intermédio de Jesus. E isso despertou no mestre fariseu uma curiosidade sobre Jesus, e ele então marcou um encontro com Jesus. Ele foi ver Jesus à noite. Ele poderia estar querendo uma conversa mais tranquila, ou simplesmente a argumentação mais forte é que ele foi à noite para que seus amigos não o criticassem. Então seria escondido dos fariseus. Nicodemos, como mestre, reconhecia que Jesus, como mestre, era enviado de Deus. E quando ele diz sabemos, sugere que outros compartilhavam dessa convicção. Talvez ele se referia ao próprio José de Arimateia ou a outros fariseus. Nicodemos tinha expectativas de um reino político, mas Jesus lhe apresentou um reino espiritual, onde seria necessário nascer outra vez. Nicodemos ficou perplexo, pois sabia que uma pessoa não podia nascer outra vez no sentido físico. Mas Jesus explicou que esse nascimento é espiritual, é nascer da água e do Espírito. Então Cristo declara que sem a implantação da vida do Espírito não há salvação. Agora, que vida é essa? O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? O que é novo nascimento? Veremos então isso na lição de hoje. Nosso mapa mental nos mostra que a palavra-chave é regeneração. Etimologicamente, ela vem do latim regeneratio, que significa nascer novamente, ou tornar a nascer de novo, ou restaurar algo à sua condição original. Ela é formada por re, que indica repetição ou renovação, e generatio, que deriva de generare, que indica gerar, dar à luz ou produzir. Portanto, etimologicamente, regeneração carrega a ideia de um novo começo, um renascimento ou transformação. Em seu sentido bíblico, regeneração refere-se à obra sobrenatural de Deus na vida do pecador, transformando-o espiritualmente e concedendo-lhe uma nova natureza. Esse conceito está fortemente ligado à salvação e ao novo nascimento, João 3 e de outros textos como Tito, capítulo 3, versículo 5. Embora a palavra regeneração não apareça frequentemente, o conceito está presente em várias passagens, como 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo nova criatura é, ou Efésios 2, do 5 ao 6, que diz que ele nos vivificou, nos gerou novamente, nos deu vida, nos trouxe a vida. A regeneração no sentido bíblico não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação radical operada por Deus no coração do pecador. Ela ocorre por meio da obra do Espírito Santo e resulta em uma vida,
uma nova vida em Cristo. Então é um ato da graça divina pelo qual o crente passa da morte espiritual para a vida eterna. A lição de hoje tem como objetivo relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração e elencar os meios da obra regeneradora. E essa lição está dividida da seguinte maneira. No primeiro tópico, que tem 3 subtópicos, o tema é Jesus e Nicodemos. O primeiro subtópico é uma pergunta. Quem era Nicodemos? Subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. No tópico 2, o tema é o novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1, o novo nascimento. Subtópico 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. E subtópico 3, a necessidade da regeneração do pecador. E o último tópico, o terceiro, tem por tema os meios da obra regeneradora. Também tem 3 subtópicos. O primeiro é a operação do Espírito Santo. O segundo, a palavra de Deus. E o terceiro, a vontade soberana de Deus. A nossa introdução diz que nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. O primeiro tópico, dividido em 3 subtópicos, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, antes da gente entrar no primeiro subtópico, depois da operação da limpeza no templo, visto como um ato de coragem e ousadia, Jesus dá prosseguimento ao seu ministério terreno, assustando alguns judeus habituados nos abusos com aquilo que era sagrado na casa de Deus, no capítulo 2, do 12 ao 25. Ao mesmo tempo, Cristo demonstrou a razão de suas ações e de seu discurso diante de todos. Logo, ele passou a ser notado e acompanhado. Por esses episódios, Jesus não era um desconhecido em Jerusalém, porque a fama dos seus milagres operados na cidade estava espalhada no meio do povo e agora os chefes religiosos também o conheciam. Foi nesse ambiente que Jesus chamou a atenção daquele mestre do capítulo 3, versículo 1, chamado Nicodemos, um mestre em Israel, respeitado pela bagagem teológica judaica que possuía, mas evitava expor-se para falar com Jesus. Seu interesse em conversar com Cristo em particular objetivava discutir algumas colocações teológicas de Jesus, diferente do que estava acostumado a ouvir. Por isso o capítulo 3 de João é muito teológico, porque Jesus está conversando com um teólogo de grande bagagem e reconhecido. Então, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu zeloso, formado, quem sabe, aos pés de algum rabino com a doutrina do judaísmo, preferindo adotar o credo dos fariseus dentro do judaísmo. Ele seguia uma linha de conduta que o mantinha reservado e separado, não isolado, do povo. Os fariseus se recusavam a adotar costumes de outros credos e eram exigentes quanto às regras éticas religiosas. Os fariseus diferiam de outros grupos dentro do judaísmo, como os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. O maior grupo era dos fariseus. Nicodemos era uma autoridade dentro do sinédrio judaico, uma corte suprema da lei constituída de juízes que julgavam e governavam o povo. Ele também era teólogo com conhecimento das escrituras e procurava seguir princípios que regiam o sistema farisaico. Além das responsabilidades dentro do sinédrio, percebe-se na narrativa de João que Nicodemos era um homem sincero e temente a Deus, acompanhando todos os acontecimentos que envolviam a pessoa de Jesus. Nicodemos, ciente de que os sacerdotes e outros membros do sinédrio não aceitavam que ele fosse um importante membro daquela corte suprema da lei judaica, teve coragem de se expor, defendendo Jesus perante os principais sacerdotes, em João capítulo 7, 46 ao 52.
O Novo Testamento não afirma, mas a tradição histórica cristã diz que Nicodemos foi batizado depois por Pedro e João. Em função de sua exposição a favor de Cristo e dos apóstolos, a história diz que Nicodemos sofreu perseguições e provações da casta sacerdotal que havia em Jerusalém. Portanto, Nicodemos ele era fariseu. Os fariseus eram um grupo de religiosos e políticos do judaísmo, era uma seita dentro do judaísmo, ou seja, um grupo pequeno dentro de um outro grupo, né, que era os judeus, no tempo de Jesus. Eles eram conhecidos pelo rigor na observância da lei e da tradição oral. Eles tinham grande influência entre o povo e aparecem frequentemente nos evangelhos como opositores de Jesus, vistos até por Jesus como hipócritas, mas o próprio Nicodemos mostra que nem todos assim eram, como também José de Arimateia. Após a destruição do templo no ano 70 d.C., os fariseus tornaram-se a base do judaísmo rabínico, que sobreviveu até os dias de hoje. Agora também era membro do Sinédrio. O Sinédrio, como eu já disse, era o supremo tribunal religioso e civil dos judeus. Na época do Segundo Templo, especialmente durante o período do Novo Testamento, ele era composto por 70 membros. Talvez a sua origem, se influencia no Antigo Testamento pelos 70 anciãos separados em Êxodo por Moisés para julgar as causas do povo. Esses 70 membros incluíam o sumo sacerdote. E eles exerciam autoridade sobre questões religiosas, jurídicas e, em certa medida, político, porque tinha limitações impostas pelos romanos. Os membros do Sinédrio vinham de 3 grupos principais: os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, que eram os líderes experientes das tribos e representantes delas, e os escribas e doutores da lei, que eram os especialistas na lei de Moisés, e os que escreviam a lei. O sumo sacerdote era normalmente o presidente do Sinédrio, como Caifás, mencionado nos evangelhos. Agora, Nicodemos também é chamado em algumas versões de príncipe. Ele era filho de algum rei, ele era de linhagem real. Por que Nicodemos é chamado de príncipe? Príncipe é mencionado na versão Almeida Revista e Corrigida e também na Almeida Corrigida Fiel. Na NVI, príncipe dá lugar à autoridade. Na King James e na nova tradução da linguagem de hoje, no lugar de príncipe está líder. E na nova Almeida atualizada está um dos principais. O termo no grego, achon, significa literalmente governante dos judeus ou príncipe dos judeus. O que isso significa? No contexto de João 3, indica que Nicodemos era um membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, uma autoridade religiosa de destaque, provavelmente com influência política também, e alguém com reconhecimento e liderança entre os fariseus, grupo ao qual ele pertencia. Mas por que a tradução príncipe? A palavra príncipe era uma forma antiga de traduzir qualquer figura de autoridade ou nobreza, não no sentido de herdeiro real, mas como líder em destaque entre o povo. E em Atos 23, 5, por exemplo, Paulo chama o sumo sacerdote de príncipe do povo. Então Nicodemos é chamado de príncipe dos judeus porque ele era um fariseu influente, além de ser membro do Sinédrio e mestre da lei, como o próprio Jesus fala no capítulo 3 de João, versículo 10, e um líder espiritual respeitado. Subtópico 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Então, no versículo 2, quando Nicodemos se refere a Jesus como rabi, que significa mestre ou instrutor, era um título de respeito. Nicodemos, sendo mestre em Israel, reconheceu a autoridade de Jesus. E mais do que isso, Nicodemos chamou Jesus de mestre vindo da parte de Deus. Então Nicodemos admite que Jesus tem uma autoridade vinda do alto, uma autoridade divina. E detalhe, quando Nicodemos usa o plural, quando ele diz sabemos que és mestre vindo de Deus, a questão de ele no plural indica que outros fariseus também reconheciam os sinais de Jesus, mesmo que em segredo, ou por medo, como o próprio Nicodemos pode ter encontrado Jesus por medo da retaliação dos fariseus, ou apenas por não estar registrado que outros fariseus também se interessaram em encontrar Jesus. Pode ter tido outros eventos, outras manifestações positivas de algum fariseu, porém pode não estar relatado. O fato é que, quando Nicodemos diz sabemos, ele está incluindo que alguém também via essa autoridade espiritual em Jesus. Talvez seja o próprio
José de Arimateia, que mais para frente é visto com Nicodemos organizando a sepultura de Jesus, inclusive ele que pagou, né, a sepultura de Jesus. Então, Nicodemos ele não vai com arrogância, mas com humildade. Ele reconhece os sinais, né, os milagres, né, como evidencia que Deus estava com Jesus. Ele mostra uma fé inicial baseada em evidências externas, não ainda na revelação plena do Messias. Isso contrasta com outros líderes religiosos que rejeitam Jesus desde o início. E aqui também é o início de uma jornada de fé para Nicodemos, que mais tarde aparece defendendo Jesus em João 7 e também ajudando em seu sepultamento, como eu falei, em João 19, versículo 39. Então, de algum modo, Nicodemos sabia que Jesus não era um homem comum, nem um profeta exótico. Ele percebeu que Jesus sabia de coisas que ele nunca ouvira antes e que falava com autoridade que era do alto. E ansioso para conhecer Jesus de perto, Nicodemos foi cortês e não usou de nenhuma hostilidade nas palavras para com Jesus, porque sabia que havia algo de novo no discurso dele. Nicodemos o reconhece, né, e o chama de Rabi, porque ouviu de Jesus palavras faladas de forma racional e com espiritualidade ao mesmo tempo. Ele percebeu que os milagres operados por Jesus não eram meros sinais de sua deidade, mas eram provas suficientes de que ele era mais do que um mestre e operador de milagres. Era, de fato, o Filho de Deus revelado por suas obras. Subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Esse diálogo é uma das passagens mais ricas e teológicas do Evangelho de João. No contexto cultural e histórico, nós já vimos que Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio e um membro respeitado em Israel. Por isso essa conversa é tão rica. Jesus já era conhecido por seus sinais. Lá em João 2,23, por exemplo, estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, o que despertou tanto a curiosidade como a admiração de Nicodemos. Então Nicodemos ele procurou Jesus à noite, e como eu já disse, existiam algumas teorias, né? As duas mais fortes é que Nicodemos foi ver Jesus à noite para não ter o incômodo das multidões. Quando a gente lê nos evangelhos, a gente entende que Jesus estava sempre apertado, oprimido pelas multidões, né? Mas Nicodemos queria um encontro mais íntimo e pessoal com Jesus, né? Para tratar de assuntos tão complexos, né? Ou simplesmente por cautela, ou até, quem sabe, medo das retaliações dos fariseus. E quando nós vemos as atitudes dos fariseus em oposição a Jesus, nós entendemos que isso também não era muito difícil. Então é mais provável que Nicodemos, além de querer essa conversa, principalmente ele não quis se expor, né? E isso mostra também que ainda faltava algo em Nicodemos. Não dá para servir Jesus escondido. Não dá para ter medo de ser cristão. Ou é ou não é. Então, Nicodemos, conversando com Jesus, ele reconhece Jesus como Rabi, nós já vimos, e como alguém que tem autoridade vinda de Deus pelos sinais que ele realizava. Então, ainda sobre, né, o trimestre passado, o que Nicodemos passa para a gente também é a visão de que Nicodemos pode se enquadrar naqueles que estão em seitas, que estão em caminhos errados, mas com um coração sincero em busca da verdade. Então, Pedro diz que nós devemos responder com mansidão àqueles que têm uma curiosidade sincera sobre a razão da nossa fé. Então, nesse diálogo com alguém que tinha experiência e conhecimento intelectual, Jesus não contou uma parábola. Jesus não foi tão simples com Nicodemos, ou qualquer história. Jesus não usou meio termo, Jesus foi direto ao ponto. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nascer de novo, né, do grego anotem, pode significar de novo ou do alto. Então Nicodemos ele entende literalmente e se confunde. Aí Jesus explica que é nascer da água e do Espírito. Mostra também que a religião não salva. Nicodemos era religioso, assim como o jovem rico também era. Guardava toda a lei. Nicodemos sabia toda a lei, né? E os fariseus eram rigorosos quanto à guarda da lei. Agora, a guarda da lei não salva. A religião não salva. Somente uma vida no Espírito, um novo nascimento, ele dá acesso ao reino de Deus. Jesus falou, sem nascer de novo,
ninguém pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas são religiosas ou conhecem a Bíblia, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Então, nesse encontro com Nicodemos, a gente vê que algumas afirmações feitas por Jesus deixaram Nicodemos assombrado. A ideia de uma pessoa ter que nascer de novo para poder ver o reino de Deus, no versículo 3, parecia uma teologia inaceitável para sua mente. Então Jesus ele usa uma linguagem figurada para falar do reino de Deus e ensinar ao mestre de Israel que para adentrar no reino de Deus precisaria nascer da água e nascer do Espírito, no versículo 5. Dois elementos essenciais à entrada no reino de Deus. Pela água, Jesus lembra a mensagem de João Batista sobre a demonstração do arrependimento dos pecados e o afastamento das coisas antigas. E do Espírito, mais uma vez, Jesus lembra o que João Batista prenunciou como sendo o dom sobrenatural do céu para participar do reino de Deus. Os teólogos, ao longo da história da igreja, debatem o significado da água e imaginam interpretações que fogem completamente do sentido teológico desse elemento. Mas o que importa é entender que água se refere a uma ação do Espírito, regeneradora. Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Portanto, o símbolo da água fala também do Espírito, ou também da ação pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Como resumo dessa primeira parte, nós vemos que a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. O tópico 2 mostra o novo nascimento, a obra da regeneração. Subtópico 1, o novo nascimento. Subtópico 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Subtópico 3, a necessidade da regeneração do pecador. O novo nascimento. Então, gente, a revista do quarto trimestre de 2024, As Promessas de Deus, Confie e Viva as Bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Em uma dessas lições eu trouxe a do primeiro trimestre, hoje eu trouxe a do quarto trimestre. Porque você, professor, tem aqui na lição 5, que fala da promessa de salvação, no tópico 2 vai trazer um esboço muito bom sobre esse processo da santificação, que envolve justificação, a regeneração e a glorificação. Então você pode trazer isso de novo para a classe. Porque a gente vê que a natureza da obra da salvação, ela tem consigo o novo nascimento, ou a regeneração, como parte do processo da salvação, que são divididos em alguns aspectos. Um desses aspectos presente na Bíblia é a justificação. Então, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isso é, livre da culpa e do merecimento de punição divina. Ele não é mais condenado, está declarado absolvido. Ele é um salvo. Então, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Então, dessa forma, nós somos justificados. E o segundo processo é a regeneração. Então, para que a obra da salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, que também é denominada como novo nascimento. No mesmo capítulo de João 3, do 1 ao 6, uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho mediante o poder do Espírito. João 16, do 7 ao 11. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador torna-se um filho de Deus, uma nova criatura que anda em novidade de vida. Romanos 8, 16, 17, 2 Coríntios 5, 17. Então, uma vez em que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 11. Então, há diferenças entre justificação e regeneração, ou novo nascimento. A justificação é a obra que Deus faz por nós ao perdoar os nossos pecados. Ele nos torna justo. Romanos 5, 1. Mostra que por intermédio de Jesus nós somos justificados, então temos paz com Deus.
Agora, a regeneração é obra que Deus faz em nós ao renovar nossa natureza caída. Ele nos torna novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Na justificação, a santificação é posicional. Na regeneração, a santificação é ontológica, ou seja, é no próprio ser. Na justificação, ela diz respeito à ofensa do pecador. A regeneração diz respeito à natureza do pecador. Na justificação, a mudança de status de pecador para justo devido à justiça imputada ao crente, o tornando aceitável a Deus, conforme 1 Pedro 3,18. Na regeneração, há uma transformação na natureza devido à lavagem do Espírito Santo, que eu acabei de ler em Tito 3:5 e 6, capacitando o crente a poder viver essa vida santa, uma vida santa. A justificação é obra de Jesus. A regeneração é obra do Espírito Santo. Portanto, são processos simultâneos que ocorrem no momento da conversão do crente. Assim, através desses dois processos, o crente está apto a viver o processo da santificação progressiva, ou seja, no seu dia a dia, até alcançar a glorificação final. Então, resumindo, o novo nascimento ele é um ato predito no Antigo Testamento, porque nós já vemos Deuteronômio 36, Jeremias 24:7, Ezequiel 11:19, Ezequiel 36, 26 e 27. O novo nascimento, ou a regeneração, também é um ato espiritual. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, Efésios 2:1 e 5. E também é um ato instantâneo ou distinto. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Segundo o subtópico, a regeneração como obra exclusiva de Deus. É porque o homem não pode se regenerar. Não há obra ou meio para o homem se ajudar. Jesus mostrou para Nicodemos que não é através da religião. Senão Nicodemos nem precisaria. Ele era um ótimo religioso. E também Jesus mostrou que não é algo humano ou físico. É nascer do Espírito. Versículo 3. E quando Nicodemos acha que é um nascimento físico, no versículo 4, Jesus mostra que a regeneração se trata de um nascimento espiritual. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É um nascimento espiritual. É uma ação divina. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então não é um nascimento físico, não é de ação humana, é uma obra exclusiva de Deus. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por obra para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Jesus ainda diz a Nicodemos que esse novo nascimento é operado pela água e pelo Espírito. Então, sendo o Espírito soberano como o vento sopra para onde quer. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. E o texto que nós lemos de Tito 3,5 reforça essa verdade, que somos gerados mediante a lavagem do Espírito. Assim, a regeneração ou o novo nascimento não é uma cooperação entre o homem e Deus, mas um ato da graça soberana em que Deus, por meio de seu Espírito, vivifica o coração do pecador. Portanto, a regeneração é, através do sangue de Jesus, a concessão de vida espiritual àquele que crê. Ele recebe vida do Espírito Santo. Efésios 5:23, Tito 3:5, 1 Pedro 1:3. A regeneração é um processo que ocorre internamente ao crente, onde o Espírito Santo nos reanima espiritualmente e somos vivificados para ter comunhão com Deus. Então, o crente que recebe a vida do Espírito Santo e é santificado internamente, conforme Efésios 2:1. Vamos falar um pouco desse texto de Efésios 2 no próximo subtópico. Subtópico 3, a necessidade da regeneração do pecador. Nicodemos, ele é um ótimo modelo, da necessidade humana de regeneração, porque ele é um homem religioso, respeitado, conhecedor e praticante da lei,
o que mostra que todos têm a necessidade de ser regenerado, de nascer de novo. Todos precisam da ação do Espírito Santo por causa da condição espiritual do ser humano caído. Paulo diz em Romanos 3, 10 ao 12, como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. No versículo 23 ele diz assim, ó, porque todos pecaram, todos, sem exceção, e estão afastados, destituídos da glória de Deus. O retrato da condição atual humana é bem relatado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. É impossível um relacionamento com Deus, pois o homem está morto em suas transgressões e pecado. Paulo diz também nesse texto que o mundo sem a regeneração, sem Cristo, vive segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. São filhos da desobediência. Vive segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. São filhos da ira. E a partir do versículo 5, Paulo mostra a ação regeneradora na vida do salvo em Cristo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então o homem está caído, morto em seus pecados. E depende da ação do Espírito Santo para ser vivificado. Então Jesus ele apresenta essa verdade a um homem religioso, de influência, mostrando para nós que todos precisamos da ação regeneradora do Espírito Santo. Essa é a necessidade do novo nascimento. Sem o novo nascimento, o homem permanece morto espiritualmente. Efésios 2 está morto em delitos e pecados. Sem o novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino de Deus. João 3, versículo 3, na parte B. Aquele que não nascer de novo não pode. Olha, aqui não tem abertura, aqui não tem meio termo, aqui não tem segundo plano. Não pode ver o reino de Deus. Jesus é bem claro e bem específico. Portanto, como resumo, o ser humano é por natureza um pecador. Por isso, a obra de regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Então, é uma ação exclusiva de Deus porque o homem está caído em sua natureza e porque o homem, por estar caído por si só, não pode se salvar, não pode se regenerar. Então, o tópico 3 e último tópico mostra os meios da obra regeneradora. Subtópico 1, a operação do Espírito Santo. Subtópico 2, a palavra de Deus. E subtópico 3, a vontade soberana de Deus. Então esses são os meios, da obra regeneradora. Então nós já vimos a conversa de Jesus com Nicodemos, examinamos a doutrina da regeneração, e agora vamos ver então os modos, pelo qual essa obra regeneradora é feita no homem. Quais ferramentas nós temos à disposição para que essa obra seja realizada em nós? Em primeiro lugar, a operação do Espírito Santo. A primeira noção que Nicodemos tinha acerca do futuro reino de Deus era uma noção política e material que seria instalado no mundo pelo Messias. Ele anelava a chegada do reino de Deus, que fora prometido e esperado por todos os judeus até os tempos modernos. Jesus mostra a Nicodemos que o reino de Deus não é comida, nem bebida, não é político, não é material. O reino de Deus é espiritual e abrangente, visto que alcança todo mundo. Então foi uma surpresa para Nicodemos quando Jesus disse-lhe que para ter acesso ao reino de Deus deveria experimentar um novo nascimento, um nascimento espiritual. Todavia sabemos, sem sombra de dúvidas, que não existem artifícios humanos para essa conquista, sem a obra regeneradora do Espírito Santo como o único meio possível, indicado pela palavra de Deus. Portanto, o novo nascimento ele é sobrenatural. E Jesus deixa claro que esse nascimento é diferente do nascimento natural, pois ele implica em nascer da água e do Espírito. No caso do primeiro nascimento, nada podemos fazer
para vir a esse mundo. Quanto ao segundo nascimento, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele diz para Nicodemos: não te maravilhes de ter lhe dito, necessário é nascer de novo. Versículos 6 e 7. Jesus não está fazendo um resumo da vida do crente. Primeiro ele nasce fisicamente e depois ele nasce espiritualmente. Não, Jesus, o que ele está fazendo é uma distinção entre os dois reinos existentes, o reino físico e o reino espiritual. E isso não deve ser confundido. Ele está falando do reino das trevas e do reino da luz. E a Bíblia diz que nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10, Colossenses 1, versículo 13. Então Jesus usa, por exemplo, a figura do vento. E o que tem a ver o vento com o novo nascimento? Porque existem teólogos que equivocadamente afirmam que o novo nascimento se relaciona com o vento, do grego pneuma, e não com a pessoa do Espírito Santo. Aí fica uma pergunta: como alguém pode nascer do vento? Impossível. Pelo contexto imediato e pela analogia geral, a exegese do texto de João 3 chega a uma conclusão óbvia, que Jesus usa o termo vento como símbolo do Espírito Santo. Como em João 3,34, João 15, 26, João 16, 13, Atos 6, 10, Atos 8, 29 e 1 Coríntios 2, 12, onde Paulo diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Assim como o vento ele é invisível e ao mesmo tempo perceptível, assim é o Espírito Santo. Ele não pode ser visto, mas a sua ação é sentida e percebida. Assim também é a obra da transformação, da regeneração, feita pelo Espírito Santo. Ela é interior, mas seus efeitos são vistos externamente. Jesus também mostra com isso que o Espírito é soberano na obra da regeneração. O vento ele assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem para onde vai. Então, desde a conversão, ele está atuando na vida do crente, mudando o seu interior e moldando o seu caráter e também dirigindo os seus passos. E aí Jesus diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perceba que ele começa falando de vento, mas depois ele se refere ao vento, claramente dizendo que é uma analogia à ação do Espírito. Então, segundo lugar, a palavra de Deus. Então, o primeiro modo da regeneração é operado pelo Espírito Santo. O segundo modo da regeneração é por meio da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro declarou em sua epístola: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu que, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da vida para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Tiago 1, 18. A palavra de Deus é poderosa porque cura, porque exorta, edifica e tem o poder de operar a regeneração. A palavra de Deus é a semente usada pelo Espírito Santo para gerar uma nova criatura. O poder da palavra de Deus requer das pessoas nascidas de novo apenas a obediência à prática dos ensinamentos do Senhor. Hebreus 4:12, essa palavra ela é viva, ou seja, ela gera vida, ela é eficaz, ela tem resultado, ela é produtiva. Então a palavra de Deus é um modo de mudança de caráter, de personalidade. Também a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ou seja, ela age no corpo, ela age na alma, ela age na mente. Ela vai aonde o psicólogo não vai. Ela age aonde o médico não consegue agir. Então a palavra é um instrumento pelo qual o Espírito Santo regenera o homem. Então os meios da obra regeneradora é a palavra de Deus, como um instrumento da regeneração, como eu li Tiago 1,18, nos gerou pela palavra da verdade. E o Espírito Santo é o agente da regeneração. Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Então a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador.
Então vamos falar agora, portanto, no terceiro tópico, sobre a vontade soberana de Deus. Então, a vontade de Deus é claramente exposta na Bíblia. A vontade dele, contrária ao que o calvinismo ensina, é que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O plano da salvação expressa essa vontade de Deus. João 3,16, no mesmo diálogo, que é o texto áureo da Bíblia, Deus amou o mundo. E aí o calvinista quer dizer que mundo não é mundo. Que mundo aqui não significa mundo. Porque se Deus amasse todo mundo, morresse por todo mundo, se o sacrifício de Jesus fosse para todo mundo, todos seriam salvos. Então, mundo aqui é claramente humanidade. Todas as pessoas. Hebreus 2,9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E aí, calvinista? Todos aqui é quem? Não é todos? Mas por todos, é literal. Não somente pelos eleitos. Eleitos são aqueles que ele, por sua presciência, já sabe que iriam responder ao chamado da salvação. Portanto, o sacrifício de Jesus foi por todos. E é óbvio que o questionamento do calvinista é, então, por que todos não são salvos? É claro que todos não vão responder, não vão ser salvos, mas essa é a vontade de Deus. 2 Pedro 3,9, é que ninguém seja condenado eternamente, por isso a graça é oferecida a todos os homens e não a um grupo de eleitos. Tito 2,11. Agora, pois, a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Pai demonstrou esse amor enviando o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E ele diz a Nicodemos que ele não vem condenar o mundo, mas salvar o mundo. Para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não morreu pelos salvos, pelos eleitos, ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. É óbvio que ele já sabia que nós iríamos crer. Portanto, a vontade de Deus é que todos nasçam de novo. 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, para que ninguém prove da segunda morte. Então o segundo nascimento, ele livra o homem da segunda morte, ou da morte eterna, que é a separação total e eterna de Deus, nos fazendo participantes da vida eterna. Agora, é óbvio que Deus nos fez seres humanos morais e livres pela sua vontade permissiva. Ele não impõe a salvação a ninguém, mas ele propõe. A proposta de Jesus para Nicodemos é: aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Por isso, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vontade de Deus é que todos recebam essa proposta, positivamente. Como resumo, a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Conclusão: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como sua filiação divina, aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Portanto, a palavra de Deus revela de forma clara que o pecador que experimenta a obra da regeneração vê a sua vida espiritual e moral totalmente transformada, visando glorificar a Deus em todos os aspectos de sua essência. Então vamos orar para nós terminarmos essa aula. Não me deixe orar sozinho, ore comigo. Pai, obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo hoje, mais uma vez, de ter falado da Tua Palavra. Ministra essa lição no coração desse professor, dá clareza a ele, ilumina segundo o Teu Espírito, abençoa os alunos, abençoe nossa escola dominical, Pai, dá crescimento, em nome de Jesus. Abençoa todo aquele que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, dá crescimento, dá visão espiritual, dá discernimento, dá sabedoria, Pai. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Não perca a próxima lição, que tem por título A Verdadeira Adoração.
Eu espero ter contribuído com essa aula e permitido Jesus, se ele não voltar até lá, eu espero contribuir com as demais lições. Deixe nos comentários alguma sugestão. Você gostou dessa lição? O que tem a acrescentar para a gente? Deixa o seu nome, deixa a sua cidade. Fale com a gente nos comentários para a gente continuar o assunto, tá bom? Não perca também na playlist do segundo trimestre o vídeo sobre o questionário da lição. Fique na paz. Deus abençoe sua vida.